Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo. Bom, eu estarei hoje falando um pouco sobre uma matéria tão importante da química que seria as soluções, né? As soluções, elas não são nada mais, nada menos que misturas, né? Misturas, vamos dizer assim, por exemplo, quando a gente pega água e sal, isso é uma mistura, porque nós estaremos jogando sal dentro da água e assim fazendo uma reação conforme uma mistura. Então, o sal, que seria, mais para frente eu vou dizer claramente o que ele é dentro de uma reação como esta, ele vai se dissolver na água. Então, basicamente, a solução é uma mistura. Bom, dentro da solução nós temos o soluto e o solvente. Agora eu vou explicar para vocês como funciona mais detalhadamente a água e o sal, né? Em uma reação como essa, a água vai agir como solvente, porque ela vai ser quem vai dissolver o sal. O sal será o soluto, será o componente, o elemento que estará em menor quantidade e será dissolvido naquela água. Ou seja, o sal ele vai ser o soluto e a água o solvente. Mas isso não se cabe apenas para elementos líquidos, no seu estado líquido. Isso vai muito além de líquido, gasoso e até o sólido. Um exemplo do sólido seria as alianças, que as pessoas têm, por exemplo, que seriam a aliança de casamento, que seria basicamente uma solução, seria uma mistura de ouro e prata, tendo claramente as suas composições, suas quantidades, os volumes. E também os gasosos, um exemplo seria o nosso ar que nós respiramos, onde o nitrogênio e o oxigênio, através de uma combinação, formam o nosso ar que nós podemos respirar e estar vivos. No ar, 80% de nitrogênio, ele é 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, ou seja, quando nós temos o elemento em maior quantidade, ele será o solvente, em menor quantidade ele será o soluto. Nessa reação do gás, teremos o quê? O nitrogênio será o solvente da reação e o oxigênio, o soluto. Agora eu vou passar um exemplo para vocês que vai ser um pouco prático, para vocês entenderem um pouco mais sobre soluto e solvente. E também entender o que é uma mistura homogênea, que é basicamente a solução, porque a solução é uma mistura homogênea, que seria o quê? Homogênea vem da palavra igual, né? Ou seja, que tem a mesma característica. Quando nós misturamos um leite com um achocolatado, ele vai ter uma própria característica, que seria da mistura dos dois. E isso eu vou explicar agora no próximo tópico. Bom, gente, como eu já havia explicado sobre soluto e solvente, eu vou estar dando uma aprofundada maior aqui em questão de uma explicação prática. Bom, eu vou estar explicando aqui com o pó, o leite, água e o óleo. Bom, basicamente isso aqui vai ser uma mistura homogênea, que vai ter a mesma característica. Já esse lado aqui, que seria a água e o óleo, não vão ter a mesma característica, por isso vão ser denominadas heterogêneas. Bom, partindo aqui, pode chegar um pouquinho mais perto, eu vou colocar o nosso soluto, que seria o chocolate em pó, e o nosso solvente, que seria o leite. Agora nós vamos misturar bem aqui e com isso nós temos uma solução homogênea, como vocês podem ver, onde o leite e o chocolate em pó eles acabam fazendo uma mistura e com isso resultando em um aspecto próprio. Agora, diferente disso, nós temos a água e o óleo, onde eles não têm a mesma característica quando são fundidos, quando eles são misturados. Um exemplo vai ser agora, onde não tem uma característica única da mistura dos dois. Chega mais perto. Como a gente pode ver, tem aqui a parte da água e a parte do óleo. Ou seja, eles não têm uma combinação perfeita. Isso pode se denominar uma solução heterogênea. Bom, gente, agora eu vou dar uma explicada sobre a concentração das soluções. Vamos começar primeiro pela concentração comum. O que seria a concentração comum? Seria uma relação entre a massa do soluto
pelo volume do solvente. E que muitas das vezes nos exercícios ele acaba dando em gramas por litro, que seria a maneira mais fácil de se resolver. Aqui nós temos o que vai aparecer nos exercícios também, que pode ocorrer, miligramas por litro e quilos por litro, né? Vamos utilizar gramas por litro, né, galera? Aqui eu dei um exemplo aqui de um recipiente, né? Nós colocamos aqui uma quantidade de certo soluto e colocamos a água. Colocamos 40 gramas do nosso soluto e 400 ml de água. Isso seria uma solução aquosa. Vamos calcular a concentração dessa solução, né? Bom, realizando aqui a nossa equação, podemos dizer assim, vamos utilizar aqui, ó. Vamos calcular a concentração. Como nós temos 40 gramas de massa do soluto, nós vamos colocar aqui, ó, 40 gramas. E nós temos 400 ml, mas como nós vamos transformar os ml, sendo que a gente tem que ter em litros para ficar mais fácil de se resolver? Bom, isso é matemática básica e vamos voltar agora e tentar demonstrar uma forma melhor para se resolver isso. Bom, nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml. Agora nós queremos saber X, né, que seria a quantidade de litros, esses 400 ml. Então vamos colocar aqui 400 ml. Agora nós vamos fazer a famosa regra de 3. Com isso, nós teremos 1000 X 400. Pegamos esse 1000 e trazemos aqui, 400 dividido por 1000. Nós vamos ter que resultado, nós teremos claramente 0,4, que seria os litros. Feito isso, nós temos 40 gramas e 0,4 litros. Porém, ainda está um pouco difícil de resolver. Mas nós temos que lembrar que nós podemos deixar essa forma de resolver mais fácil. O que nós podemos fazer é vezes 10. E tudo que a gente faz embaixo ou em cima tem que fazer no outro lado, né? Então, por exemplo, fiz aqui embaixo para ficar mais fácil, 0,4 vezes 10 e 40 vezes 10. Claramente nós vamos ter 400 dividido por 4. 400 dividido por 4 nós teremos 100 gramas por litro. Esse é o valor da nossa concentração comum. 100 gramas por litro. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o segundo modo, que seria a densidade. A densidade, diferente da concentração comum, ela vai se dar pela massa da solução, e pelo volume da solução também. Ou seja, é diferente da concentração comum, pois ela vai da massa do soluto e o volume do solvente. Agora, na densidade, é a massa da solução pelo volume da solução, ou seja, os valores vão ser muito diferentes. Vou dar um exemplo aqui, que é a densidade do etanol, que seria 0,8 gramas por mililitros, né? O que isso basicamente vai dizer é que 1 mililitro de etanol é equivalente a 0,8 gramas do etanol, né? Da massa do etanol. Com isso, é diferente da concentração comum, que é uma coisa que vai fazer a massa do soluto, a massa do que está em menor quantidade, e o volume do solvente, que seria o elemento que estará em maior quantidade. Por isso são coisas completamente diferentes, porque uma vai englobar de uma forma geral e o outro vai apenas separar solvente e soluto. Bom, gente, agora falando sobre o terceiro tópico, que seria massa, porcentagem, massa ou título. Bom, para resolver isso, nós teremos aqui o título, né? E é basicamente formado pela massa do soluto e a massa da solução. Porém, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira simplificada para resolver? Porque precisa englobar muita coisa aí, soluto, solução. Então, vamos fazer de uma forma mais simples, né?
Vamos pegar aqui, ó, a massa do soluto, vamos manter, né? Porque é a massa do soluto apenas, não tem nada a ver com a solução, é apenas a massa do soluto. Então vamos pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Porém, o que é a massa de uma solução? Não seria basicamente a soma de soluto e solvente? Então nós vamos pegar aqui a massa do soluto mais a massa do solvente, que seria a massa da solução. Aí fica muito mais fácil para a gente resolver isso, né? Bom, vamos pegar aqui o recipiente. Mais um exemplo de recipiente, né? Uma maneira bem simples que eu vou explicar aqui agora. Um exemplo do nosso achocolatado, né? A gente está focando nisso, estamos focando em achocolatado. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, 90 gramas do nosso leite, né? Vamos colocar aqui leite. E nós vamos colocar 10 gramas do achocolatado. Como nós vamos calcular a porcentagem massa ou título? Bom, nós vamos pegar a massa do soluto. O que seria a massa do soluto que vai se dissolver? Como está em menor quantidade o achocolatado, então ele vai ser o soluto dessa equação. Então nós vamos pegar 10 gramas que seria do achocolatado. Vamos pegar a massa do soluto mais a massa do solvente. Então nós vamos pegar a massa do achocolatado e a massa do leite. Então seria claramente 10 gramas do achocolatado mais 90 gramas do leite. Somando isso, nós vamos ter o quê? Nós teremos 10 gramas dividido por 100 gramas, que seria o valor total da solução. Com isso, de maneira bem simples, nós conseguimos resolver essa solução, que vai se dar por 0,1. Não tem nenhuma medida, né? Porque isso aqui vai ser anulado. Então, basicamente, seria 0,1 o valor do nosso título para a concentração dessa solução. Agora nós vamos falar sobre o nosso último tópico, que seria os fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Bom, basicamente isso se volta à agitação de moléculas e suas colisões. Porque, basicamente, quando elas se colidem, essas moléculas elas geram energia e, com isso, facilmente consegue fazer uma reação. Um exemplo das soluções, onde eu vou explicar mais para frente aqui. A temperatura, ela influencia porque ela agita as moléculas, fazendo com que elas se colidam mais, e com isso gera energia. A energia é suficiente para que possa desenvolver uma reação, que seria a solução, que seria dissolver, né, aquela matéria em certo elemento. Tem também a pressão, que com o aumento da pressão, quanto mais oprimidas ficarem as moléculas, mais elas vão se colidir. E aí se entra na questão de temperatura, mesmo exemplo de energia. A superfície de contato, porque quanto maior contato tiver diretamente, maior as chances de aumentar a velocidade nessa reação. Um exemplo seria, que eu queria trazer na forma prática, mas eu não consegui, que seria, como eu usei o achocolatado e eu queria usar o Eno. O Eno, ele é uma cápsulazinha, é como se fosse um comprimidozinho, que você coloca na água e ele vai se dissolvendo. Comparado ele ao leite em pó, chocolate e achocolatado, ele demora muito mais, porque a superfície de contato dele não está muito dispersa. Não consegue reagir muito rápido, diferente do achocolatado, que está mais disperso e está em menores quantidades, a sua dispersão está maior. Temos a concentração, que quanto maior a concentração, maior o número de moléculas, com isso reagindo mais e tendo mais energia e conseguindo fazer a reação. E por último a luz, porque ela é uma onda eletromagnética que ajuda a quebrar a barreira a energia da ativação. Basicamente, é um fator que influencia muito na velocidade das reações. Bom, esses foram os fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Esse foi meu trabalho de apresentação para recuperar a minha nota em Química, a minha
recuperação progressiva. Espero que tenha conseguido, de uma forma muito metódica, conseguir atingir os objetivos dessa apresentação, dessa videoaula. Bom, obrigado pela atenção.